Agora vamos falar também de outras formas que são muito utilizadas, mas nem tão conhecidas quanto esses vistos que eu citei lá no começo, que nós vamos chegar neles, mas que também são muito utilizadas. Outra forma de obtenção é através de ascendente ou descendente de um cidadão americano. Muitas pessoas são filhas de americanos, são casadas com americanos, são pais de americanos, e quando essa pessoa atinge uma determinada idade, ou quando essa pessoa adquire essa cidadania, dependendo da idade dela, ela pode passar isso sim para o seu ascendente, descendente ou colateral. Colateral são irmãos, tá? O grande problema disso é que, se você passar para ascendentes, é um tempo bem rápido. Passar para descendentes depende da idade do descendente, isso pode demorar bastante. Mas passar para colateral, que são irmãos, hoje o processo dura de 12 a 14 anos. Então acaba sendo aí um tanto mais problemático do que você aplicar de repente um processo para si mesmo, que poderia ser muito mais rápido, né? Outra questão de aquisição de green card, que é onde a gente vai chegar, é a questão do emprego. A INA, esse mesmo livro que eu citei aqui para vocês, essa mesma legislação, ela traz dentro da categoria, dessa categoria de emprego, os EBs. EBs é inicial de Employment Based, ou seja, baseado numa oferta de emprego. Esses vistos são necessariamente concedidos através de uma oferta de emprego de uma pessoa ou de uma empresa americana que faz uma oferta para um cidadão de outro país, porque ele não encontra dentro do país pessoas com a mesma qualificação ou pessoas dispostas a realizar aquele determinado trabalho, aquele tipo de trabalho específico. Nós vamos chegar, mais para frente nós vamos falar sobre essa questão de demanda, e vocês vão entender o quão é importante a existência desse tipo de visto, principalmente nessa época de tarifas, tá? Então, esse green card, que não é um visto, ele passa a ser um green card, ele se divide em 5 categorias: EB1, EB2, EB3, EB4 e EB5. O EB1, EB2 e EB3 são baseados numa oferta de emprego de uma pessoa física ou jurídica, dependendo da condição e da situação, onde essa pessoa tem que ter algum tipo de habilidade, algum tipo de classificação profissional, exceto pelo EB3 Unskilled. Nós vamos chegar lá também. O EB4 é um visto religioso, mas também exige uma oferta de emprego, seja de uma congregação, seja de um ministério, seja de uma igreja, onde essa pessoa já tenha um vínculo religioso e demonstre que ela tem uma habilidade e tenha capacidade de liderar aquela determinada organização religiosa. E o EB5 é um visto de investimento. Então, nós começamos agora aqui, nesse minuto, diferenciar os vistos. Nós temos vistos de investimentos e nós temos vistos de qualificação. O visto de investimento, qual é a única coisa que interessa? O dinheiro. Quanto você vai colocar e qual a origem desse dinheiro. Isso é muito importante para vocês entenderem. Origem do dinheiro. Não basta ser uma pessoa que ganhou um dinheiro aleatório e simplesmente quer colocar dentro do mercado americano. Você precisa descrever claramente qual foi a origem desse dinheiro, da onde veio e quanto você pagou de imposto no seu país de origem. E o outro tipo de visto é o visto de habilidade. O que interessa nisso aqui? Interessa quanto você tem na sua conta ou quanto você vai investir no país? Não. Interessa só o seu capital intelectual. Ninguém vai perguntar para você qual é o saldo da sua conta, mas ele vai perguntar qual é o saldo do seu currículo. São dois tipos de processos totalmente distintos que focam em objetivos completamente distintos. Então vamos voltar lá para explicar cada um deles. Primeiro, EB1. O EB1 ele se divide ele é o mais alto graduação, vamos dizer assim, de visto. Você precisa demonstrar uma habilidade extraordinária, extraordinária entenda como above the average, acima da média, tá? Principalmente dentro de áreas como empreendedorismo, ou seja, para empresários, pessoas que têm um alto grau de qualificação acadêmica, pessoas que são atletas, artistas, cientistas, professores, com mais de 10 anos de experiência e com um grande reconhecimento dentro da sua área de atuação.
Ele se divide em EB1A, EB1B e EB1C. Cada um deles tem as suas características, mas basicamente nós estamos falando de profissionais com alto reconhecimento e profissionais com alta experiência ou profissionais com alta experiência acadêmica, com grau acadêmico, tá? O EB2 ele é um nível abaixo do EB1. Quer dizer que ele é menos importante? Não, de forma alguma. Mas ele traz menos requisitos do que o EB1. Geralmente ele vai pedir para você um nível superior ou equivalente, com mais de 5 anos de graduação, mais de 5 anos de experiência, pessoas que tenham aí um reconhecimento maior profissional, pessoas que tenham uma relevância dentro da sua área de atuação, pessoas que tenham um salário acima da média, pessoas que tenham uma expertise diferenciada dentro daquela sua área de atuação e que essa pessoa seja relevante para os Estados Unidos. E dentro do EB2, algumas pessoas, inclusive a IMA não, mas o site da USCIS, ele coloca como uma terceira categoria. Ele coloca ali que a pessoa precisa ter, na verdade, um National Interest Waiver. Na verdade, o NW. O NW nada mais é do que o interesse nacional baseado em 3 prongs que você precisa demonstrar caso você não tenha uma oferta de trabalho. Se você tiver oferta de trabalho, é um EB2 puro e simples. Se você não tiver uma oferta de trabalho, você precisa se classificar dentro das prongs da DANASAR, que é a legislação que regulamenta o interesse nacional, e que você vai ter que fazer essa aplicação justificando que a sua atuação, o seu currículo, a sua atividade tem sim interesse nacional e que você vai ser sim relevante para aquele local, para aquela região na qual você vai se colocar. E aí nós vamos para um dos pontos mais importantes da questão de interesse nacional, a região onde você vai se colocar. Vamos imaginar que você seja um grande produtor, você tem uma indústria de gelo no Brasil, né? Você vende sacos de gelo para postos de gasolina, para mercados, para distribuidores, para churrasco no final de semana, você vende sacos de gelo pronto. E aí você quer fazer exatamente a mesma atividade nos Estados Unidos, porque você é um empreendedor de muito sucesso no Brasil e você tem ali, inclusive, aquele gelo para restaurante de alto padrão, onde a pessoa coloca no uísque um gelo desenhado, recortado. Vamos sofisticar a coisa para as pessoas entenderem. E aí você quer abrir exatamente o mesmo negócio na Flórida, um estado quente, né? Onde você vai ter calor praticamente o ano inteiro. Vai dar certo isso? Com certeza vai dar certo. Vai vender muito gelo na Flórida? Muito. Você vai vender ali para a região de Miami, você vai vender para as festas, para os restaurantes, para as baladas, para os iates, para os churrascos de final de semana, para os postos de gasolina. Você vai subindo a Flórida e domina a Flórida inteira vendendo gelo para todo mundo. Maravilhoso. Isso é interesse nacional. Vai desenvolver a região, vai gerar empregos, vai gerar renda, vai gerar movimento na economia, vai gerar uma série de benefícios regionais. O empreendimento e o dinheiro que ele vai mexer. Mas nós temos uma outra questão. E se nós colocarmos essa mesma fábrica de gelo no Alasca, que também é território americano, né? Entraria dentro do requisito de interesse nacional? Eu entendo que não. Porque no Alasca a pessoa pega uma garrafa de água, coloca para o lado de fora, conta até 5, a garrafa está congelada, ela não precisa comprar gelo. Então, o mesmo profissional, o mesmo negócio, a mesma estrutura, ela pode fazer uma diferença muito grande no atendimento da legislação de interesse nacional, dependendo do estado onde ela estiver, ou até dependendo da cidade onde ela estiver. Porque se aquela cidade não tiver interesse ou não tiver capacidade de consumir um determinado profissional, um determinado produto, uma determinada produção, ali é absolutamente ineficaz. Consequentemente, não atende os requisitos do interesse nacional. Então, isso é um dos pontos mais importantes para as pessoas entenderem quando elas fazem uma aplicação de processo que visa o atendimento de interesse nacional. Certo? EB3. O EB3 é uma outra categoria também abaixo do EB2 que vai para outro tipo de nível de profissional. E o EB3 se divide em 3 categorias: Skilled, Unskilled e Professional.
O skilled é para pessoas que têm experiência dentro de uma determinada área por mais de 2 anos. Então, por exemplo, eu acabei de terminar um curso de mecânica. E esse curso de engenharia mecânica terminou agora e eu quero arrumar um emprego de EB3. Eu não posso entrar dentro de uma categoria de skill porque eu não tenho os 2 anos de experiência, apesar de eu ter os mais de 2 anos de graduação, tá? Eu não tenho os 2 anos de experiência, então eu entraria num skilled, perdão, num unskilled e não num skilled. Se eu tiver os 2 anos de experiência, independentemente de eu ter um curso superior, eu entro no skilled. Mas se eu tiver os 2 anos e eu tiver também ao nível superior, eu entro no professional. Então, o unskilled é para quem não tem experiência e a pessoa precisa necessariamente ter capacidade física para exercer aquela função, é o único requisito. Então, por exemplo, eu vou contratar uma pessoa que ela precise correr num campo de futebol, ela vai cortar grama num campo de futebol e ela vai passar o dia no sol. Mas essa pessoa tem algum tipo de alergia a sol, ou ela tem algum tipo de alergia à grama ou qualquer coisa. Ela pode exercer essa função? Não pode. Ela tem a capacidade de cortar grama? Ela tem. Mas ela tem o impedimento do exercício da função. Tá? Então a pessoa precisa ter, o único requisito é que a pessoa seja apta a exercer aquela função. O professional é a pessoa apta, com graduação, com formação e 2 anos de experiência. E o skilled é a pessoa que não tem a formação, mas tem a experiência. Ok? Precisa de uma job offer. Lembra que todos os vistos que eu falo EB são sempre iniciais de employment based. Sempre precisa ter uma oferta de trabalho, todos eles. As exceções são o EB1 e o EB2, que vão dispensar essa oferta de trabalho através do NIW. Caso não tenha oferta de trabalho, a pessoa pode aplicar através de um National Interest Waiver, se a profissão dela tiver interesse nacional, certo? Vamos para o EB4. O EB4 é um visto, é raro acontecer EB4, nós já vimos alguns aqui no escritório, já fizemos alguns aqui no escritório, mas é muito raro, porque é muito fácil a pessoa aplicar um visto R, que é um visto religioso, que não dá green card, é um visto temporário. É muito mais fácil do que aplicar um EB4. Então as pessoas acabam se direcionando, ou até as próprias igrejas, as instituições acabam se direcionando para o R, que é muito mais rápido e muito mais barato do que um EB4. E depois, se o religioso, o pastor, o ministro, o padre, se ele eventualmente se destacar ali dentro e se tornar uma personalidade realmente relevante para aquela instituição, aí sim a igreja acaba fazendo um sponsorship dentro de um EB4. Mas ele é um pouco mais, ele é bem menos conhecido e utilizado do que os outros EBs. E o EB5, que vem se tornando aí um grande ponto de debate por causa do Gold Card do Donald Trump, que nós vamos falar do Gold Card também do Donald Trump. Mas o EB5 o que, que é? Ele é um investimento, e eu gosto muito do EB5 porque ele é muito inteligente, a criação do EB5 em si, ela foi muito inteligente. O EB5 ele permite que a pessoa faça um investimento dentro dos Estados Unidos em um centro regional ou um negócio próprio. O centro regional é um centro de comercial, empresarial ou de desenvolvimento que já é previamente aprovado pelo governo americano. Tá? Então, ele permite que as pessoas façam um investimento, hoje, entre 800 e 900 mil. Algumas pessoas falam 800, outras falam 900. Por quê? Porque a lei permite que seja 800 se for em uma área de não desenvolvimento, ou seja, de uma área que tem baixo desenvolvimento, e quer se investir um dinheiro ali para que haja uma maior captação de recursos ou um desenvolvimento de algum projeto ali que possa melhorar aquela região, trazer mais empregos, trazer mais desenvolvimento, mais comércio. Então nós temos aí esse de 800 mil. Eu particularmente não gosto, não confio muito nele, porque é muito fácil uma área se tornar de interesse ou de não interesse. É muito fácil um agente da imigração olhar para uma área onde você investiu 800 mil
e falar, eu não entendo que isso aí é uma TEA, né, uma Targeted Employment Area, que é uma área de desenvolvimento. Então, ele pode simplesmente negar o processo por causa de US$ 100.000. E quem tem 800, ele arruma 100 para colocar ali, para ter tranquilidade. Eu acho que o grande segredo do EB5 é a questão da tranquilidade. E a pessoa pode também investir num negócio dela, criar um business dela. Só que aí o valor não é mais 900 mil, é 1.050.000, onde ela vai fazer, onde ela tem a obrigação de gerar 10 empregos por 5 anos consecutivos. Na verdade são 4, mas eu costumo sugerir 5 por um excesso de cautela. E essa pessoa acaba pedindo e ganhando o green card dela se ela atender todos os objetivos. Vamos falar do Gold Visa, agora que o Donald Trump vem batendo muito em cima. Inclusive, ele disse que, anteontem, que ele será o primeiro que vai adquirir o Gold Visa. E aí a gente começa a questionar, ok, como funciona a criação de um projeto desse? Como é que funciona uma criação de uma lei dessa? Você cria a lei, você manda para o Congresso, né, onde aqui você tem a House e você tem o Senate, você manda para os deputados, entre aspas, aqui, onde eles vão fazer a primeira análise. Essa lei, por se tratar de novas cotas de imigrantes, você precisa criar cotas. O número de green cards ele não é ilimitado. Né? Eu tenho 1 bilhão de pessoas querendo vir para os Estados Unidos. Eu vou emitir 1 bilhão de green cards num ano. Você quebra um país, não é assim, você tem cotas. E essas cotas precisam ser criadas. Então, quantas novas cotas nós vamos criar para os Gold Cards? Não sabemos. Aí nós temos as regras. Ok, US$ 5 milhões. Aonde nós vamos colocar esses US$ 5 milhões? Por quê? No EB5, nós sabemos que precisamos colocar, a regra diz, colocar em um centro regional, ou em uma área de desenvolvimento, ou em uma área onde você vai investir e desenvolver o seu próprio business, você precisa gerar 10 empregos, você precisa concluir a obra em tanto tempo. Ele tem as regras ali para você investir naquilo. Quais são as regras para um Gold Card? Né? Não existe nenhuma, não sequer não tem nenhuma proposta ainda publicada perdão, protocolada no Congresso. Né? Então muita gente está falando, inclusive nós tivemos aí um secretário dizendo que já vendemos 1.000 cotas. Eu gostaria que alguém me dissesse qual é a lei que aprovou isso e qual é o formulário da imigração que a gente preenche para fazer a aplicação disso, porque eu adoraria oferecer para os meus clientes, mas infelizmente isso não existe. Então, tudo o que a gente ouve com relação a esse Gold Card, até o momento, e hoje nós estamos falando dia 9 de abril de 2025, até o momento não existe absolutamente nada, nem sequer proposto no Congresso para que efetivamente isso venha a acontecer um dia. Então, nós temos a categoria da diversidade de loteria, né, onde nós temos países que fazem parte desse tratado com os Estados Unidos e pessoas são sorteadas aleatoriamente para receberem os seus green cards. E eu, particularmente, muita gente fala, eu nunca vi uma pessoa ser sorteada para isso. Eu, particularmente, conheço 5 pessoas que vieram para os Estados Unidos através da loteria do green card. Inclusive, 2 brasileiros que vieram há 30 anos atrás, 20 e tanto, 30 anos atrás. Então, realmente, isso acontece.